Quero apresentar a interface da versão CS5. A primeira tela é a Welcome Screen. Ela é dividida em três áreas: Open a Recent Item, Create New e Top Features. Em Open a Recent Item, você tem uma lista com os 10 últimos arquivos abertos pelo programa. Em Create New, lista todos os tipos de arquivos que podem ser criados pelo Dreamweaver, como HTML, CodeFusion, PHP, ASP, enfim, são várias opções. Em Top Features, são vídeos feitos pela própria Adobe. Se você entende um pouco de inglês, vale a pena conferir esse conteúdo. No lado esquerdo, abaixo, você tem algumas opções, como Getting Started, que é um tutorial básico para iniciar o uso do software. Em New Features, você tem as novidades dessa versão. Em Researches, são recursos que a Adobe disponibiliza no site, e em Dreamweaver Exchange são as extensões que você pode instalar para acrescentar mais recursos que ajudam muito a sua vida. Aqui do lado inferior direito, tem o Adobe CS Live Online Service, que são links entre o Dreamweaver e a Adobe, que edita e preenche esse espaço. Aqui embaixo, tem a opção Don't Show Again. Significa que se você marcar isso, a tela de Welcome Screen não será mais visualizada quando abrir o programa. Ao fazer isso, aparece um aviso. Eu vou dar OK. Bom, a partir desse momento, toda vez que eu abrir o programa, ele não vai aparecer a Welcome Screen. Mas caso mude de ideia e queira que apareça a Welcome Screen, você pode ativá-la novamente através da janela de preferências. Para acessar essa janela, vá em Edit Preference. A tecla de atalho é Ctrl U. Ao abrir essa janela, a primeira opção é a guia General. Basta marcar a primeira opção Show Welcome Screen. Dê OK. E veja que automaticamente o programa já deixa desmarcado para que sempre apareça essa janela. Vou abrir aqui um arquivo qualquer. O arquivo cronograma, por exemplo. Perceba que aparece o conteúdo editável normalmente. Se eu fechar esse arquivo, veja que aparece novamente a tela de Welcome Screen. Bom, o Dreamweaver também oferece várias interfaces para você trabalhar. Eu estou agora na interface do Designer. Se eu mudar, por exemplo, para a opção App Developer, veja que os painéis do Dreamweaver se ajustam automaticamente. Existem outras opções, como o App Developer Plus, a opção Classic. Esse é o estilo clássico que todo mundo já está acostumado pelas versões anteriores. A opção Coder, ideal para quem gosta de programar diretamente pelo código. Tem também a opção do All Screen, que é uma versão otimizada para o usuário que trabalha com dois monitores. Isso é muito comum. Eu ainda não tenho essa vantagem, então não vou escolhê-lo, ok? Vou voltar para a opção de Interface Designer. Aqui em cima tem uma opção de pesquisa. Se você quiser alguma informação para tirar uma dúvida durante um projeto, por exemplo, e quiser saber mais sobre como solucionar esse problema, basta digitar aqui e apertar Enter. Por exemplo, vou digitar CSS e dar Enter. E isso vai me direcionar para o Adobe Community Help, que é um novo recurso criado pela Adobe para ajudar os desenvolvedores em suas criações. Bom, aqui ele abre o Adobe Community Help, ele está pedindo para fazer uma atualização, eu vou cancelar. E aqui você tem as opções para poder solucionar o seu problema. Se eu clicar aqui no lado, por exemplo, ele vai me mostrar o conteúdo referente a essa situação. Prontinho. Bacana, não é? Vou fechar o Adobe Community Help e voltar para o Dreamweaver. Bom, vou criar um arquivo HTML novo para visualizar melhor o que vou explicar. Venho aqui em Create New HTML.
Aqui em cima, bem perto da minha barra de menus, tem a opção de divisão da janela de edição. Tem a opção Code, onde é mostrado somente o código, a opção Design, onde você tem somente a parte visual do site, e a opção Split Code and Design, que é a junção das duas opções. Isso permite que eu edite o site e que veja o código ao mesmo tempo. Muitas vezes eu prefiro trabalhar nessa opção, mas vai de gosto pessoal de cada um. Voltando aqui em cima para as minhas opções, tem a possibilidade de adicionar minhas extensões, como eu falei antes, pelo Adobe Exchange. Do lado direito, eu tenho a possibilidade de criar um novo site ou gerenciar os sites que eu já possuo. O Dreamweaver também oferece painéis que podem ser configurados do seu jeito. Aqui do lado direito eu tenho alguns, por exemplo, o Adobe Browser Lab, o Insert, CSS Styles, Business Catalyst e o Files. Eu vou abrir um novo painel. Para isso eu venho aqui no menu Window e vou selecionar, por exemplo, Behaviors. Veja que ele já veio aqui para o lado do AP Elements. Bom, mas eu não quero ele aqui, então eu vou arrastá-lo para fora desse grupo. Basta eu clicar nele e arrastá-lo para fora. Posso também mover todo o grupo de painéis. Show de bola, não é? Caso eu não tenha gostado dessa disposição, basta eu fazer algo muito simples, resetar essa interface. Para isso, eu venho aqui no menu de interfaces e clico em Reset Designer. Pronto, muito fácil. Um dos painéis que eu gostaria de falar é o Insert. Vou abrir ele aqui, dou dois cliques em cima dele, e aqui eu vou ter uma lista de opções. Eu tenho a vantagem de inserir vários elementos apenas com um clique, ao invés de ficar indo no menu e procurando o que eu quero. Você tem a opção Common, que são essas daqui, tem a opção de Layout, tem a opção de Forms, para você criar formulários, tem a opção de Data, para você trabalhar com as informações, tem a opção de Spray, a opção do In Context Editing, que isso eu vou ensinar mais para frente. Tem as opções de texto. E tem aqui uma opção que eu posso customizar com os meus objetos favoritos. Por uma questão pessoal, eu prefiro o painel Insert em outro lugar. Para isso, eu vou tirá-lo desse canto direito e colocá-lo aqui no topo do meu programa. Dessa forma, ele fica por abas e não mais por lista. Mais simples e mais fácil de trabalhar, na minha opinião. Caso você queira também, pode reduzir o painel lateral. Você clica com o botão direito e escolhe a opção Collapse to Icons. Assim, fica só o ícone e o nome. Caso ainda ache que esteja inconveniente, arraste mais para ficar somente o ícone. Dessa forma, você vai ganhar mais espaço. Bom, se eu clicar, ele vai aparecer o meu painel novamente. Se eu quiser inserir um painel que não esteja aqui, eu venho novamente no menu Window e escolho a opção que eu preciso. Bom, vou voltar para a opção anterior. Pronto. Vou fechar esse arquivo e abrir um arquivo através do meu painel Files. Apenas dois cliques e ele vai abrir o arquivo para mim. Vou deixá-lo apenas na opção Design para ver melhor. Na minha parte inferior, eu tenho um painel de propriedades. Ele tem a divisão de opções entre HTML e CSS, que agora estão divididas. Antes da versão CS4 não era assim. Eu vou clicar aqui na aba HTML e veja que ele me dá as opções para alterar esse tipo de configuração. Vou vir aqui um pouco para baixo, vou selecionar um texto.
Eu vou colocar aqui um estilo diferente. Veja que ele já altera para mim no conteúdo. Eu vou aqui na aba CSS, eu vou clicar no texto e ele vai me dar as opções de configuração para esse texto. Se eu mudar a cor, por exemplo, veja que ele já muda aqui. Se eu clicar em itálico, veja que automaticamente ele mudou aqui no meu painel de estilos. Vou desmarcar novamente e ele vai tirar de lá para mim. Viu? Bom, como não é isso que eu quero, eu vou fechar esse arquivo sem salvar. Não.